Eu gostaria de trazer uma palavra para você. Eu estava lendo Marcos 10, de versículo 46 em diante, que fala de uma visita de Jesus a Jericó. E quando Jesus estava saindo de Jericó, a palavra diz que ele saía com uma grande multidão e também com seus discípulos. E naquele instante se encontrava um homem chamado Bartimeu. E a Bíblia relata que ele era cego e estava mendigando à beira do caminho. E eu não sei o que tem limitado você. Eu não sei quais os teus problemas, mas certamente Deus sabe o porquê que esse vídeo veio parar até você. Escuta o que Deus quer falar. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Aí você pode dizer, irmã, é porque você não sabe o que eu estou passando. A Bíblia também fala que o próprio Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Imagina só. Aquele homem, ele tinha uma identidade. Mas quem falava dele lembrava logo o que ele carregava no corpo, a cegueira. Lembrava que ele era aquele que pedia esmolas. Eu lembro, não é Bartimeu, filho de Timeu, aquele cego que pede esmola? E ele não desejou estar daquele jeito. Mas um dia ele ficou cego. A doença veio e cegou aquele homem. Mas que bom que a Bíblia diz que ele não era surdo. Porque a salvação, meus queridos, vem pelo ouvir. A palavra diz que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Salvação de quê? De tudo que tenta nos destruir, definhar. Porque Jesus, Ele é o caminho aonde a gente deve andar. Mas a palavra diz que aquele homem estava à beira do caminho, queridos. À beira do caminho. E escuta, ele estava marcado à beira do caminho, com a cegueira, com dores, com sofrimento, com desprezo. Porque certamente a família dele não estava com ele. Ele estava sendo marcado pelo tempo, pelo desprezo, pela solidão, pelo frio, pela fome. Porque a cegueira, queridos, que ele se encontrava, guiava ele cada vez mais ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Ele estava sendo guiado. Ele estava sentado na beira do caminho, mendigando algo das pessoas. E talvez em algum momento ele olhou para as possibilidades dele e viu quanto ele estava limitado, quanto ele vivia desprezado. Talvez ele tenha olhado para ele mesmo e dito que chegou o
ponto final, o fim de tudo, da vida dele, de ter alguma esperança. Mas escuta, queridos. A Bíblia fala que Jesus estava saindo de Jericó. E em algum momento aquele homem escutou que Jesus estava fazendo milagres. E ele creu. Ele passou a clamar a Jesus. Passou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escuta, qualquer um na Bíblia que clamou a Jesus, ele não ficou sem resposta. E Jesus, ele ainda é o mesmo. Se eu e você clamarmos a Jesus, ele vem ao nosso socorro. Nós não ficamos sem respostas. Ele é o mesmo. Ele diz: tudo é possível aquele que crê. E aquele homem clamou com tudo que tinha. Sabe por quê? Porque quem sabia o quanto ele estava sofrendo, o tamanho da dor dele, era ele. Ele não se importou com as pessoas que diziam: ei, ele não vai escutar. Então não se importe com as pessoas, com a multidão que tenta te calar. Continue clamando, porque Jesus, ele está ouvindo o seu clamor. E essa situação vai mudar na tua casa, na tua vida. Porque Jesus é a própria vida. Quando aquele homem clamou, Jesus disse: vá buscá-lo. Disse para a mesma multidão que estava tentando calar: traga ele aqui. E quando aquele cego chegou para Jesus, diante de Jesus, teve encontro com ele, Jesus disse: o que é que você quer que eu te faça? Jesus, ele já sabia os problemas que aquele homem tinha sobre ele. E Jesus já sabe o que você carrega. Jesus já sabe os seus problemas, mas ele quer ouvir da tua boca. Aquele homem disse, respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ele viu em algum momento, quando era jovem, ele via, ele tinha a visão. E ele pediu a Jesus para tornar a ver. E eu declaro sobre a tua vida, sobre o teu coração, a luz do Evangelho resplandecendo, dissipando toda treva no teu coração, na tua mente. E quando aquele homem disse isso, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Um dia aquele homem ouviu dos milagres de Jesus. E a partir do momento que ele começou a clamar a Jesus, ele deu vida à fé. E não há como agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz: sem fé nós não agradamos a Deus. Então use a fé que está em teu coração. Porque Jesus, ele é o mesmo. Ele ainda pode mudar essa situação que você se encontra. Que Deus te abençoe, queridos. Receba essa palavra em teu coração. Creia que Deus pode fazer o impossível. E tudo é possível àquele que crê. Use a sua fé.